A receita é muito simples. Coloque o microfone na frente do presidente Lula e consiga uma confissão sobre suas ações autoritárias e antidemocráticas. Coloque o microfone na frente de um pseudo-jornalista militante da Globo News e consiga informações a respeito das ilegalidades que ministros do Supremo Tribunal Federal ainda pretendem fazer. As provas de que essa simples receita funciona, você verá a partir de agora nesse vídeo. Na manhã de hoje, Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista ao programa Jornal da Manhã, da TV Bahia. Um pequeno trecho dessa entrevista foi reproduzido pela Globo News. E nele, Lula conseguiu provar que precisa de apenas 1 minuto para mostrar o seu modus operandi antidemocrático. Veja só o que ele disse sobre a ação do seu governo no STF contra a decisão do Congresso de derrubar o aumento no IOF. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? Eu respondo, presidente. Na verdade, não há um erro, há vários erros. O primeiro deles é o fato de um presidente da República acionar o Supremo Tribunal Federal por não gostar de uma decisão do Congresso Nacional. O presidente da República, de acordo com o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, tem o poder de vetar parte ou todo o texto de um projeto aprovado pelo Congresso. Só que o Congresso, de acordo com o parágrafo 4º desse mesmo artigo, tem o poder de derrubar esse veto. E não há absolutamente nenhum artigo na Constituição Federal que diga que o presidente da República pode recorrer à Justiça se não gostar de uma decisão do Congresso. No caso do aumento do IOF, que era o centro da discussão nessa fala de Lula, o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, garante ao Congresso Nacional o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo se considerar que eles exorbitaram do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. O segundo erro está no fato do presidente da República dizer que, se não for a Suprema Corte, ele não governa mais o país. O acionamento do Judiciário deve se dar por conta da contestação do governo em relação a decisões tomadas pelo Congresso Nacional. O governo pode acionar a Justiça se uma decisão do Congresso for inconstitucional, o que não é o caso do PDL, que derrubou o aumento do IOF. Portanto, essa fala de Lula sinaliza, na verdade, que ele não está preocupado com o respeito à legislação. Ele está preocupado com o fato do Congresso contrariá-lo em relação às suas vontades. Isso significa, na prática, desrespeitar a democracia que supostamente ainda existe nesse país, pois é uma tentativa de calar a voz de um poder que foi eleito pelo povo. O terceiro erro está no fato de que, dos 11 ministros dessa Suprema Corte a qual o presidente recorre, 7 foram indicados diretamente por ele ou por sua colega de partido. Nessa lista podemos incluir um ex-advogado do partido, um ex-advogado pessoal do presidente e ainda um ex-ministro de governo e aliado político. Essas descrições já são suficientes para que qualquer um perceba o quanto as decisões dessa corte estão sujeitas a serem tendenciosas. Bom, creio que esses 3 erros já sejam exemplos suficientes para provar esse ponto, não é mesmo? Só que, como eu falei anteriormente, Lula levou 1 minuto para mostrar o seu modus operandi antidemocrático. E até agora eu mostrei aqui apenas 25 segundos da sua fala. Vamos ver então o restante, porque na sequência Lula falou sobre qual foi o erro na sua opinião. O erro, na minha opinião, foi o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Pois é, o cara que prometia a todos em sua campanha que não haveria sigilo no seu governo, que não haveria segredos, que não haveria decisões tomadas na calada da noite, tudo seria feito à luz do dia. Agora não tem a menor vergonha de falar sobre um acordo feito em uma reunião secreta à meia-noite de um domingo. Eu só digo uma coisa, se esse acordo foi quebrado, bem feito. Quem manda querer fazer as coisas escondido, na calada da noite?
Pois é, só que Lula não foi o único a fazer revelações sobre essa ação que tramita agora no Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já sabe muito bem que o pessoal da Globo News recebe informações a respeito dos bastidores do Supremo diretamente dos próprios ministros. Já mostrei inúmeros exemplos disso por aqui, como na semana passada com o relato feito por Daniela Lima sobre a discussão acalorada naquele almoço privado dos ministros, bem no dia em que a tese da regulação imposta pelo STF foi formulada. Pois bem, dessa vez quem trouxe informações exclusivas em primeira mão foi Ana Flor, que revelou aquilo que os ministros pretendem fazer em relação às 3 ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas ao aumento do IOF. Essas 3 ações, por sinal, estão sob relatoria de Alexandre de Moraes. Veja só. A ideia que já circulava ontem, viu, tarde da noite, quando ficou muito claro, a gente inclusive trouxe aqui no edição das 10, né, no Jornal das 10, que não só a AGU iria entrar com essa ação, iria mobilizar o Supremo, mas também que o Supremo buscaria uma conciliação. Por quê? Porque já na semana passada, quando o governo começou a aventar essa hipótese, os sinais que iam do Supremo ao Planalto era exatamente de o quanto uma medida dessas poderia piorar mais a situação. O Supremo até dizendo, olha, tentem resolver isso sem jogar para cá. Mas, é claro, houve essa cascata de ações, né? Primeiro a oposição, depois teve o próprio PSOL e agora o governo. Então, a ideia seria uma mesa, seria uma mediação. O Supremo já vem fazendo, em alguns casos, mediações importantes e essa mediação iria, então, incluir governo, iria incluir o próprio Congresso e, inclusive, empresários, iria ouvir empresários afetados por essa medida do governo em relação ao IOF, quer dizer, esse aumento, essa cobrança, incidência de IOF em áreas que atrapalham a indústria ou setores produtivos, como a gente ouviu nas últimas várias semanas, essa reclamação de setores produtivos. Então, a ideia seria realmente costurar uma mediação. Está havendo em Portugal um evento jurídico com muitas pessoas do Judiciário, inclusive ministro do Supremo, inclusive o advogado-geral da União deve ir para lá, inclusive o presidente da Câmara. Então, muito dessas conversas devem andar até mesmo preliminarmente por lá, mas o Supremo não quer simplesmente tomar uma decisão sem conversar para não escalar esse momento político institucional que não é bom. Primeiro ponto, não é papel do Supremo Tribunal Federal fazer mediação, muito menos política. Não existe poder moderador no Brasil. Chegou a existir na época do Império, mas foi extinto em 1889. O que existe no Brasil hoje são poderes executivo, legislativo e judiciário. E o Supremo Tribunal Federal faz parte do judiciário. Segundo ponto, não é papel do Supremo Tribunal Federal fazer articulação política entre executivo e legislativo. O papel do Supremo Tribunal Federal em ações desse tipo é apenas julgar se o objeto delas viola a Constituição. Somente isso. Na ação do PL contra o decreto do governo, o papel do STF é julgar se o decreto do governo respeitou a Constituição. Nas ações contra o projeto de decreto legislativo do Congresso, o papel do STF é julgar se este PDL respeitou a Constituição. Nada além disso. Essa sinalização de que os ministros pretendem fazer essa mediação, essa articulação política, se for verdadeira, como diz a jornalista, é mais uma prova de que o STF, como já disse o próprio presidente da Corte, se tornou um poder político. Terceiro ponto. Ministros vão começar essa articulação com conversas preliminares em um evento privado e fora do país. É sério que ninguém acha isso errado? Bom, salvar o país parece cada vez mais difícil, mas sobre a nossa própria vida, felizmente, e pelo menos por enquanto, ainda temos controle. Esse recado que eu tenho agora para você é justamente sobre algo que você pode fazer para mudar o seu presente e o seu futuro.
Você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Essa frase de Ayn Rand se encaixa muito bem na situação de quem hoje está vendo quanto a inteligência artificial está evoluindo, mas ainda não aprendeu a utilizá-la. As ferramentas de IA já fazem parte da nossa vida e se nós não aprendermos a fazer uso delas, seremos simplesmente engolidos pela tecnologia. A boa notícia é que essa utilização é muito mais simples do que parece e provavelmente muito mais fácil do que você está pensando que é. E ainda é muito barato para aprender a fazer isso. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Eu, Paulo Baltokoski, preparei um e-book completíssimo ensinando passo a passo como utilizar o ChatGPT da OpenAI. E o mais curioso é que esse tutorial foi escrito pelo próprio ChatGPT. Eu tive o trabalho apenas de organizá-lo por conta do meu perfeccionismo, porque o próprio chat é capaz de entregar um PDF pronto se eu quisesse. Enfim, o fato é que o segredo para tirar o melhor proveito do ChatGPT é saber fazer as perguntas certas. E isso você também encontrará nesse e-book. Quer aprender tudo isso? Então clica no link que eu deixei aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. São só R$ 29,90 e você ainda pode parcelar no cartão de crédito se quiser. Agora eu pergunto, vai clicar agora ou vai esperar que o seu concorrente aprenda primeiro?